Olá, amados, que bom podermos retomar as atividades de Êxodo e que bom que a gente pode juntos sentar e ler, meditar, estudar essa palavra tão preciosa que é a palavra do nosso Deus. E o mais impressionante de tudo isso que eu sempre percebo é que Deus sempre tem algo diferente, algo especial, algo para nos falar, algo para nos comunicar. Como nosso Deus é bom, gente, como nosso Deus é maravilhoso. E hoje nós vamos entrar no capítulo de número 35, só relembrando que no último capítulo nós vimos uma passagem muito forte quando Moisés pôde contemplar, entre aspas, né, a presença e a glória do Senhor. E por causa disso, então, a face dele resplandece de um jeito assim que é algo inimaginável. Nós não temos como imaginar algo dessa natureza acontecendo. Bom, esse é o nosso Deus, né? Ele faz as suas maravilhas, ele faz a sua obra de um jeito que ele quer. E eu creio assim que de nossa parte, o que nós precisamos fazer, né, é estarmos prontos para sermos usados por esse Deus que deseja, sim, fazer algo em nós, através de nós, né, conosco. Esse nosso Deus é maravilhoso. Então, meus amados, vamos buscar essa presença poderosa, gloriosa, e eu convido você para juntos podermos falar com o nosso Deus, né, orarmos a Ele. Pai querido, no nome de Jesus, clamamos e pedimos para que agora, Senhor, Tu fales conosco, que Tu aqueças o nosso coração e que, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos faça entender, compreender essas palavras, que muitas vezes a gente olha as palavras lá do Velho Testamento e muitas delas parece que elas são tão sem vida, mas, Deus, eu sei de uma coisa: quando o Teu Espírito Santo vem, quando a Tua presença vem, Senhor, não existe nada que não seja cheio, que não esteja carregado com a Tua vida, com o Teu poder, com a Tua majestade. Então, meu Deus, é o que eu te peço agora em nome de Jesus. Carrega com o Teu poder essas palavras que são Tuas palavras, Senhor, que nos deixastes. Sim, Tu deixaste essa palavra para nós, para que nós pudéssemos meditar nela e andar atrás desses princípios e desses valores que Tu nos ensinaste. Em nome de Jesus, repreendo também todo o mal e ordeno que o espírito imundo das trevas seja agora removido e retirado aqui desse ambiente, desse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito bem, gente, vamos lá então, vamos dar uma olhadinha no capítulo de número 35 do livro de Êxodo. Eu convido você para que pegue a sua palavra, a sua Bíblia, né? Só dando assim um pequeno toque, nos capítulos 35 até o 40 fala da construção desse tabernáculo. E não só da construção, também do processo de levantar esse tabernáculo. Então, e aqui no capítulo 35 fala da questão das ofertas do povo, que trouxe voluntariamente muitas e muitas ofertas para poder fazer e construir e preencher tudo aquilo que Deus queria que estivesse também dentro deste tabernáculo. Vamos lá então, gente, quero convidá-los a abrir capítulo 35, o verso de número 1, e vamos ler até o verso de número 9. Daí depois a gente vai seguindo adiante. Tem algumas coisinhas para a gente meditar já. Vamos lá. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradias, né, no dia do sábado. E agora, então, na verdade, isso aqui é uma pequena introdução, né, no capítulo 35, que fala sobre o sábado. E agora nós vamos propriamente para a parte das ofertas. Deus manda trazer ofertas, então vamos para o tabernáculo. E lá no versículo de número 4, começa assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, né? Tomai do que tendes, né, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, né, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Que mais? Estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, né, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. E o que mais? Versículo 9, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em algumas coisas aqui. Nos versos de 1 a 3, então, como nós falamos antes,
aqui nós temos a ordem de guardar sábado. De novo, ela está sendo repetida porque com uma adição bem importante aqui, porque Deus aqui acrescenta que aquele que transgredir a lei do sábado será morto. Lá nos versos, no capítulo 31, melhor dizendo, lá no verso de número 15, Deus já falou sobre a questão do sábado. E aqui ele acrescenta, quem transgredir será extirpado, será morto, será removido da congregação. Então, amados, o lembrete dessa vez foi dado para reprimir o povo e tornar claro que até mesmo no seu entusiasmo de construir essa casa, ou melhor dizendo, esse tabernáculo, eles deveriam descansar e servir a Jeová em um dia dos 7 dias que eles têm da semana. Porque esse era o perigo, de ter pessoas aí com ávidos para fazer a obra, super trabalhadores, que nem as Martas, Lembra da história de Marta e Maria, quando Jesus teve um encontro lá? Tem as Martas que trabalham um monte, e as Martas sempre estarão presentes em todos os lugares que a gente for, tá? Mas Deus diz aqui, não, no sábado ninguém faz nada. E lá no versículo 1 do capítulo 35, ele diz assim, estas são as palavras, ou seja, antes de conclamar o povo para a obra da construção do tabernáculo, Moisés, ele salienta essa lei do sábado, tá certo? Tal como Deus já havia feito quando tinha acabado de dar esse modelo para eles, lá no capítulo 31, como nós falamos antes. Não admite-se que o zelo pela obra do Senhor seja motivo para transgredir a lei do Senhor. Então, Moisés provavelmente disse muito mais coisas do que apenas nesses versículos, E aqui ele adiciona uma advertência contra a tentação, inclusive especial, de fazer uma fogueira, no versículo 3, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Porque fazer fogo naquele tempo era um trabalho meio árduo, tinha que buscar lenha, tinha que fazer um pouquinho de força para acender, ou você não tinha as condições para isso, bom, enfim, Deus disse, não faça. E aí nos versos de 4 até o versículo de número 9, nós temos que o convite é feito àqueles que tinham um coração disposto para fazer, ou melhor, para trazer os materiais. Aqui deve-se notar que não se faz nenhuma pressão sobre o povo, não há coação, não há assim uma declaração de necessidade, por favor, venham, porque nós estamos precisando muito, não. Apenas foi dado um aviso. E o valor de qualquer oferta para o Senhor, na verdade, reside no coração desejoso do ofertante. Então, esse é o lugar para o qual Deus olha quando alguém dá uma oferta. Então, não importa se você vem para frente e dá 100 mil, ou se você vem para frente e dá sim R$1. Na verdade, o que está no coração é o que determina, vamos assim dizer, o tamanho dessa oferta no mundo espiritual, tá certo? E ele não aceita uma oferta que seja à base de algum outro motivo que não seja o amor por ele, o amor espontâneo para com o Senhor. Tá? Vamos ler adiante um pouquinho mais agora dos versos de número 10 até o 19. Então convido você para que possamos ler mais um pouquinho. Ali então ele diz assim, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então aqui nós temos aí
homens, né, que são habilitados, ou seja, hábeis, foram convidados para fazer parte dessa obra. Mais uma vez, né, insiste na questão da voluntariedade, ou seja, não existe uma obrigatoriedade. Ninguém deve fazer uma obra para Deus por obrigação. E é interessante que isso é muito significativo nos estatutos, na lei de Moisés. Sempre havia e sempre haverá, né, uma liberdade, uma perfeita liberdade para querer fazer a obra do Senhor. Isso era naquele tempo assim e continua sendo nos tempos de hoje desse jeito. E aí no versículo 10 também fala dos sábios, né, de coração. Todos os sábios de coração, versículo 10 ali, né? Algumas traduções falam em hábeis, no meu caso tem uma tradução que fala em hábeis, mas tem umas traduções que falam sábios de coração. Ou seja, todos poderiam trazer uma oferta voluntária, mas somente aqueles que eram dotados de uma habilidade específica, necessária, é que ficaria encarregado, né, dessa fabricação dessas coisas santas. Então, inclusive hoje, nos tempos de hoje, os ourives, ou seja, o pessoal que mexe com ouro, com joias preciosas, eles são muito, muito famosos, os judeus hoje em dia. Por quê? Porque naquela época eles aprenderam esse ofício e até os dias de hoje, né, as joias que são produzidas em Israel são assim bem caras e bem elaboradas. Versículo 18 fala, por exemplo, de estacas. Tem muitas coisas que foram faladas aqui, né? Não vamos entrar nesses detalhes. Ou seja, o que quer dizer tudo isso? Os menores detalhes foram pensados, ou seja, até o menor dos itens precisava ser dedicado ao Senhor. As cordas das tendas não foram mencionadas lá no capítulo 27, mas é claro que deduz-se que elas existiam, tá bom? E aí vamos adiante no capítulo 35, do verso de número 20 agora, tá bom? Pois bem, lá então, a partir do versículo 20, né, nós temos que o povo, percebe-se aqui que ele se torna assim, bastante pronto para servir, para atender a esse chamado do Senhor. Então, versículo de número 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para todas as vestes sagradas. No versículo 22, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, né, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, né, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acaste, para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Né? E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, né, elas fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Aromatas, né? Aromatas, aqueles que mexiam com perfumes. Os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então, nós vemos aqui o povo, né, chegando voluntariamente. Todo homem, no versículo 21, né, ou seja, tanto homens como mulheres aqui são mencionados. Era uma expressão individual de fé, de adoração. A gente percebe aqui que esse ofertar vinha da fé da pessoa e era a intenção clara de que isso manifestasse a sua adoração a esse Deus. Ou seja, eles estavam fazendo algo para o Senhor. Isso é adorar o Senhor. É reconhecer a Ele como sendo o único Senhor soberano do universo.
fivelas, pendentes, anéis, braceletes, né, braçadeiras, broches, o tipo precioso de joias mencionado aqui não é muito certo, ou seja, não é muito claro, mas havia ofertas de ouro e provavelmente ouro que não estava também em forma de joias, ou seja, eles vieram a fazer isso provavelmente, né? E os versículos 23 e 24 que nós acabamos de ler descrevem que a oferta particular de homens, né? Ou seja, tinha homens assim que eram assim maiorais na sua tribo, eles vinham lá e eles ofertavam da quantidade e da abundância que eles tinham. E lá nos versículos 25 e 26, ele fala da contribuição especial de mulheres, também cujo trabalho especial foi o quê? Tecer as fazendas mais simples que eles tinham, né? Os tecidos mais simples que eles tinham. E o material mais precioso foi ofertado pelos príncipes, versículos 27 e 28. E vamos adiante ainda no versículo de número 30. Daí nós terminamos este momento aqui. Deus então chama Bezaleel e Aholibabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou. Então, amados, no versículo de número 30, diz assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito, olha, presta atenção nesse versículo, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Para fazer o quê? Para elaborar desenhos, trabalhar com ouro, prata, bronze, para a lapidação de pedras de engaste e para o entalho da madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao trem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os, ou seja, os dois, de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então, amados, olha, presta atenção nessas palavras aqui, né? Deus designa, Deus chama, Deus escolhe. Isso me faz lembrar que nosso Deus, ele escolhe pessoas para estar do lado dele. Nós não sabemos quem são os escolhidos, mas uma coisa é certa, nós precisamos nos expor ao trabalho. E todo aquele que se dispõe, o Senhor, ele acolhe. E eu creio assim que dessa maneira a pessoa manifesta que ela é uma escolhida de Deus para fazer algo especial para o Senhor, né? Eu penso que se alguém se negar a fazer o que Deus está pedindo para fazer, né, Deus vai ter que, quem sabe, procurar uma outra pessoa, tá? E aquela vida lá vai perder a melhor bênção que poderia existir na vida daquela pessoa. Mas aqui Deus então chama a Bezaleel e também cadê o versículo aqui? O versículo 34. A Aholiabe. Deus concede para esses dois dons especiais, dons magníficos, né? Habilidades, inteligência, conhecimento, a fazer um monte de coisas que o Senhor quer que eles façam. E mais uma, Deus também diz o seguinte: eu quero que você ensine a outros para que os outros também possam trabalhar junto contigo, porque essa é uma obra muito grande e vocês dois sozinhos não vão conseguir. Eu estou aqui parafraseando, isso não está escrito, mas eu imagino que algo nesse sentido Deus colocou perante eles e eles assumiram esse compromisso de fazer a obra que o Senhor designou para eles. Sabe, isso me faz lembrar que eu e você, nós precisamos também estar dispostos à obra que o Senhor quer fazer em nós, através de nós. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, mas uma coisa é certa, algo Deus tem reservado para você. E é importante que você ore, clame, busque a presença do Senhor. E nunca diga: mas isso aí é uma coisa, isso é função especial do fulano, do beltrano, do pastor, do obreiro. Não. Você, como leigo, entre aspas aqui, né? Você pode muito bem e ser muito usado para o Senhor. Como é que está o seu coração? Disposto a obedecer? Disposto a servir ao Senhor? Se não estiver, dobre agora mesmo o joelho e diga: Senhor, perdoa, porque eu não tenho sido uma pessoa muito disposta a trabalhar pelo Senhor. Fale isso para Ele, peça perdão e diga: eu quero mudar isso na minha vida. E eu quero também orar. Pai querido, obrigado.
Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, teu cuidado para com a gente. E obrigado a Deus também porque sabemos que podemos falar contigo e sabemos que tu tens palavras de vida eterna. Senhor, no nome de Jesus, eu clamo e peço. Abençoa a vida de cada um que está junto comigo agora, orando, falando contigo. E derrama o teu poder, tua graça, o teu Santo Espírito, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Abençoa cada um que está estudando junto comigo essa palavra. Derrama tua cura, tua presença, tua bênção, em nome do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, que é Senhor soberano do universo. Em nome dele, Jesus. Amém e amém. Fiquem na maravilhosa, poderosa paz do Senhor.